Sejam todos bem-vindos, esse é o Sinal de Esperança da Comunidade Católica Obra de Amor. Hoje, Jesus, mais uma vez, vem nos fazer uma advertência que para nós, tenho certeza que muitas vezes já foi feita e nós já nos deparamos e paramos para pensar, falando, meu Deus, como eu vou conseguir fazer isso? Eu sei que eu devo, mas é muito difícil, humanamente eu não consigo. Então, que a reflexão do Evangelho de hoje talvez nos ajude a amar os nossos inimigos. É muito forte isso, é muito difícil isso, mas Jesus nos pede mais uma vez. Então, que a gente comece em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também os nossos irmãos. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornarei filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem as mesmas coisas? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem as mesmas coisas? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Estas são para nós palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus falando aos seus discípulos, mas falando para mim e para você, mais uma vez adverte que nós devemos amar a todos. Ele já deixou lá os mandamentos, que a gente devia amar ao próximo como a nós mesmos, e ele vem reforçando mais uma vez que se a gente quer ser semelhante ao Pai, se a gente quer ser perfeito como o Pai, ele diz que nós temos que ser, não é uma condição que ele nos coloca e a gente escolhe, ele diz que a gente precisa ser perfeito como o Pai. E para que a gente atinja essa perfeição do Pai, a gente precisa amar como o Pai ama. Os bons e os maus, os justos e os injustos, aqueles que nos perseguem. Então no Evangelho ele disse, os vossos inimigos. Ele não diz assim, os meus inimigos. Então Jesus já começa a dizer para a gente que esses inimigos que a gente julga ter, aqueles que a gente deve orar, aqueles a quem a gente deve amar, não são verdadeiramente nossos inimigos. É nós que nos colocamos nessa posição de eleger pessoas que ou nos fizeram algo de ruim ou que por algum motivo não nos despertou a simpatia e a gente se colocou na posição de não amá-los. E Jesus vem nos dizer hoje que essa não é a nossa posição de cristão. São João da Cruz já nos dizia, nós só temos 3 inimigos: o mundo, o maligno e o nosso homem velho. São esses os nossos 3 únicos inimigos. Aquele irmão que está aí na sua cabeça, que está aqui na minha cabeça, ele não é o nosso inimigo. E não sendo, a gente precisa amá-lo. Jesus já nos deu essa ordem clara. Ele quer que a gente ame. E como a gente vai fazer isso? Eu sei que é difícil, eu também luto com esse homem velho, esse sim meu inimigo, que insiste em não perdoar, que insiste em guardar rancor. Esse é meu inimigo que eu preciso combater todos os dias. Este homem velho que insiste em eleger pessoas, em classificá-las de acordo com as minhas preferências. Olha, que
ser humano falho que sou eu, e me acho digno de eleger pessoas que não são dignas, que não são dignas de amor. Então Jesus vem nos dizer hoje, né, se você quer ser perfeito, né, ame. Ame para que você seja semelhante ao nosso Deus, que nos ama, que ama também esse que a gente julga, né, inimigo, e faz nascer o sol, né, sobre o mal e o bom, o justo e o justo. Ele não está dizendo que não exista mal, ele não está dizendo que não exista pessoas injustas. Ele só está dizendo que elas não são os nossos inimigos e que a gente tem que amá-los, sendo justos ou sendo injustos, sendo bons ou sendo maus, porque é assim que o nosso Pai nos trata, né? Porque a gente teria muitos motivos, mas muitas vezes a gente foi injusto, a gente é mau, a gente é injusto no nosso caminhar, e o nosso Pai não nos afasta a filiação, ele não deixa de nos amar por conta disso. Então, se a gente quer ser perfeito como o Pai, nós precisamos também entender que essas pessoas que nos vêm à mente, elas também são filhas do Pai, dignas de amor, de Deus e nosso, né? A gente vai precisar amá-lo. E como a gente vai conseguir fazer isso? Orando por elas, orando pela nossa conversão, para que a gente possa, assim, cada dia mais se aproximar daquilo que Jesus quer para todos nós, que é a nossa salvação. Vou terminar, né, com um pedacinho da oração da nossa comunidade, que pede a intercessão de São Padre Pio. São Padre Pio, para nós, talvez seja um exemplo de amor, mesmo sendo tão perseguido, né, mesmo sendo tão caluniado, tão injustiçado, ele foi obediente ao amor de Deus. Ele amou a criatura e não se rebelou. Ele continuou amando até o fim. E a gente está falando de anos, décadas de perseguição e sofrimento. Por isso que ele é santo. E por isso que a gente precisa se espelhar desses exemplos que aqui na Terra caminharam conosco para dizer que é possível que a gente também atinja a santidade. Então, pela intercessão de São Padre Pio, pedimos o desejo de seguir o exemplo dele, colocando-nos nas tuas mãos, Senhor, sem reservas. Sem reservas, eu vou amar a todos. Que assim como ele, nós possamos compreender que somente tu és a força, a luz, o caminho, a verdade e a vida, e que sem ti perdemos o fervor. Por isso, todos os dias de nossa vida pedimos, fica conosco, Senhor. A gente já tem aqui nesse trechinho da oração da comunidade o nosso caminho. Sabe como a gente vai conseguir amar aquele que a gente não ama o suficiente? Junto de Jesus. Só Ele é a força, só Ele é a luz, só Ele, né, nos possibilitará amar aqueles que ainda a gente não ama verdadeiramente. O Espírito Santo inflama em nós, o nosso coração, um ardor missionário para que a gente possa percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Se você ainda não consegue amar plenamente como eu, que a gente faça do dia de hoje uma primeira etapa. Não é mágica, não é milagre, é caminhada. Esse tempo quaresmal talvez nos ajude a dar um passinho a mais. Curta, compartilha, ajuda a gente a chegar aos corações que precisam entender que o amor é a nossa vocação. Fiquem com Deus.